Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 de 1 Timóteo. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como as irmãs, em toda a pureza. Portanto, Timóteo, embora jovem, mas na condição de líder da igreja nascente, ele tinha a obrigação de repreender a todos, chamar a atenção, corrigir, mas falar como se falasse um pai, com amor, com carinho, com afeto. Falar com os jovens como se fossem os irmãos e as jovens como se fossem com as irmãs. Imagine como era Timóteo. Que espírito de liderança, que luz tinha esse homem. Embora jovem, liderando várias igrejas, recebendo as orientações de Paulo, e Paulo trabalhando o coração desse menino, trabalhando a consciência dele para que ele agisse com toda a integridade possível frente àqueles grupos. Seria interessante se algum médium trouxesse a história de Timóteo e também de Erasto e de Tito. Esses três jovens trabalhadores, tem João Marcos, também outro jovem trabalhador. Tem alguns dados sobre eles no livro Paulo e Estevão, mas seria interessante um livro exclusivo para contando as histórias deles, porque eles foram muito importantes, um braço importante de Paulo dentro do cristianismo nascente, na missão que eles tinham que cumprir. E aqui, todos os jovens procurassem seguir o que está aqui escrito aqui, como que o mundo seria bem melhor. Mas para seguirem o que está escrito aqui, alguém tem que apresentar essas informações para eles. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então, quem é viúva de verdade, o marido morreu, ela está lá cuidando da família, cuidando da casa, sem nenhum trelelê, como as pessoas dizem, fora do ambiente doméstico, então essas ele deveria cuidar. Veja bem. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Por que ele fala recompensar seus pais? Se elas procurassem agir com dignidade, com pulso firme, com firmeza, com liderança dentro da família, elas estariam dignificando a memória dos pais que já partiram, ou mesmo que estivessem vivos. Então, a cobrança em cima da mulher é muito grande. As primeiras mulheres cristãs, a cobrança sobre as mulheres comuns era muito grande, sobre as mulheres cristãs era mais forte ainda. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. E aí, a viúva tem que prestar muita atenção na informação que Paulo passa aqui dentro da igreja nascente, que elas deveriam, se elas estavam desamparadas, que elas deviam esperar em Deus e perseverar em orações e rogos a Deus, porque certamente os espíritos iriam, através dos médiuns que existiam na igreja, sugerir que eles as ajudassem. Mas tem o terminho ali, verdadeiramente viúva, e perseverar dia e noite em rogos e oração. Era uma forma das pessoas evoluírem mesmo, purificarem sua alma mesmo. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Se ela não cuida bem da família, se ela procura apenas os prazeres do mundo, pode ser considerada uma pessoa morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Isso que ele quer, que elas mantenham-se livres das máculas, dos tormentos íntimos e sigam conscientes das suas responsabilidades. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Aí, nós, cristãos, temos que ter o cuidado especial com a nossa família. Temos que trabalhar bem nesse trato com a nossa família. Entender que todos nós somos filhos de Deus e temos uma família universal, mas temos que ter um olhar especial para a nossa família. E a nossa família, dentro dos braços familiares que temos,
nós pegarmos uns 4 ou 5 avós para trás, nós teremos aí cerca de 100 mil pessoas pertencentes à nossa família. E mais os que agrega, vai fazer um número muito grande. Por isso nós temos que prestar bem atenção para não tomarmos certas atitudes, certas ações, renegando este ou aquele braço familiar e entendendo que todos nós somos filhos de Deus e devemos estar sintonizados e ligados ao Pai pelos sagrados laços e pelas sagradas bênçãos de família. Porque se não procurarmos cuidar bem da nossa família, somos piores do que os infiéis, daqueles que não têm religião. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, para inscrever uma viúva como aquelas que vão ser assistidas pela comunidade, elas tinham que ter mais de 60 anos e tinham que ser viúva de um só marido. Olha que exigência com as mulheres. Uma exigência bastante rigorosa. Agora a gente tem que entender que naquela época, se as mulheres tivessem uma certa liberdade, as coisas ficavam muito complicadas. E aí a estrutura familiar periclitava. Como as primeiras sociedades tinham que manter a família bem unida, e essa união era na base da força mesmo, eles colocavam regras muito rígidas para as mulheres. Por isso, talvez, que elas são bem mais evoluídas hoje. Você chega em qualquer templo religioso, se tem 100 pessoas lá dentro, cerca de mais de 50 serão certamente mulheres. Certamente mais de 50 em cada 100 grupos dentro de um templo, mais de 50 serão mulheres, ou seja, mais da metade. Para a gente não chutar um número assim de 70%, 80% em alguns casos, vamos deixar a grande maioria. Todo rigor de cobrança nos impulsiona para evoluirmos, para sermos melhores. E aqui a gente está comentando o que Paulo escreveu, respeitando o momento daquela época e entendendo que hoje as coisas são bem diferentes. Se a gente for fazer uma seleção com rigor moral que Paulo colocava para fazer, quem que a gente vai assistir? Então a gente vai ver o que a pessoa está necessitando e assiste. E espera que conforme ela vai tomando consciência, ela vai abandonando aquela pessoa, vai abandonando certos vícios, certas tendências. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos. E quem que seriam essas pessoas? Uma viúva de um só marido com mais de 60 anos. Se ela tem boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha quanta cobrança, quanta exigência para a mulher. Ainda viúva tinha que até lavar os pés daquelas pessoas que consideravam santas ou pessoas de grande exemplar, que normalmente eram homens. Então isso demonstrava ter humildade, dobrar-se para lavar o pé de uma pessoa desconhecida, simplesmente porque era uma pessoa que eles deveriam louvar e respeitar. Mas ela tinha que também socorrer os aflitos, ou seja, a pessoa tinha que ser boa mesmo, fazer um grande trabalho de bondade para ser ajudada. E assim nós temos que prestar atenção, que nós temos que sermos melhores. Olha quanto que cobrava dos primeiros cristãos. Nós não estamos ficando meio relaxados com relação a isso? Vamos observar? Aqui a palavra de Paulo, inspirado por Estevão e Abigail, que eram os espíritos que o protegiam e o intuíam. Paulo, muitas das vezes, praticamente psicografava as cartas de Estevão e Abigail, conforme o livro Paulo e Estevão. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra o Cristo, querem casar-se. E aí, que rigor dele. As viúvas mais jovens, por que elas não poderiam casar? Novamente. Cada um com o seu ponto de vista hoje, mas naquela época
exigia-se que a viúva não casasse, que ela levasse uma vida de dedicação ao Cristo. Já que ela não pôde ficar com aquele marido, dali para frente ela tinha que levar uma vida de renúncia, dedicando à família e ao Cristo. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. De qual fé ele está falando? Ou seja, manter-se íntegra perante o Cristo. Abster de ter uma relação afetiva com alguém depois de ficar viúvo e seguir dedicando simplesmente as suas energias ao Cristo e à família? Essa é o que Paulo esperava das pessoas. E além disto, aprendem também a andar ociosa de casa em casa. Ou seja, as jovens viúvas começavam a ir visitar uma pessoa, visitar outra, com uma certa ociosidade, um certo desleixo com relação aos seus compromissos que deveria fazer. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Ou seja, a pessoa na carência afetiva que ela se sentia, começava a falar demais, conversar demais, falar coisas que não existia, ou que não deveria falar. A famosa fofoca. Imagine um mundo sem televisão, sem internet para distrair as mentes, quantas ações, quantas atitudes as pessoas tomavam. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Ou seja, as jovens deveriam se casar e aquelas viúvas que ainda poderiam ter filho, então que elas se casassem, gerassem mais filhos e governassem a família. Então, são uns conceitos bastante interessantes, mas logicamente que dentro daquele conceito daquela época, Paulo tinha um motivo para falar isso. Tinha um motivo para colocar essas teorias, que talvez nós não entendamos todas. Mas ele pede que as pessoas, que as mulheres se eduquem e que a sociedade cristã cobre das mulheres essa autoeducação. Isso é o que ele pede, é isso que a gente entende que ele está pedindo. E hoje a gente não deveria primar por uma autoeducação, aprimorar nossa parte ética e moral? Certamente deveríamos. Então, vamos tomar nossos caminhos com respeito e com dignidade perante aquilo que nós temos que cumprir frente às leis divinas, sempre frente às leis do Pai. E não nos desviarmos dos caminhos. Mas, lá em Efésios, Paulo fala para que a gente não seja insensato, não sejamos nécios, não nos deixamos enganar, não acreditemos em vãs palavras. E como ele fala que se perseverarmos em oração, ficaremos livres de determinadas situações, então ele quer dizer que, mantendo em oração, nós saberemos distinguir as pilheias da verdade, e se nós não tivermos cobiças e outras tentações, todas as mentiras serão lidas por nossas mentes, interpretadas e nos protegeremos delas. São compromissos que todos nós devemos procurar ter e deveremos procurar manter sempre essa situação de respeito e responsabilidade. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, mas que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, se alguém ali tem alguma pessoa que é viúva na família, amizade com alguém que é viúva, ou que é assim que a gente não entende, então temos que socorrê-las, ajudar dentro do que for possível ajudar e não se sobrecarregar na igreja. Você já está fazendo uma caridade ajudando aquela família, amparando aquela família, ajudando aquela família. Ou seja, ele pede moderação nas nossas ações. E nós temos que procurar entender bem Paulo, para que a gente, às vezes, não tome uma atitude, uma ação que vai nos prejudicar a nós e a outra pessoa. No mundo de hoje, existem as pessoas que se separam de namoros antigos, pessoas que ficam viúvas, homens que ficam viúvos,
e todos procuram, na maioria das vezes, ter um casamento, viver conjugalmente com alguém. Nós temos que respeitar esse ponto de vista e é importante que vivam com dignidade. Não interpretar o pé da letra o que foi escrito há 2000 anos. Naquela época tinha uma razão de ser. Nesta época atual, nós temos que prestar atenção como nós estamos agindo para não sairmos fazendo certos julgamentos. E o importante, se a gente seguisse bem o que Paulo ensina aqui, não teríamos ninguém separando. As pessoas estariam vivendo de forma condigna, vivendo de forma ordeira e responsável. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aquele que sabe governar bem devem ser respeitados, tanto na palavra que eles ensinam, como na vivência da doutrina que eles procuram seguir. E viver e governar bem significa respeitar a todos e agir de forma a esclarecer as consciências, consolar os desesperados, amparar os famintos e aqueles que estão em dificuldade. Isso todos nós temos que fazer. Naquela época, os cristãos amparavam-se mutuamente com total vigor, total rigor, com consciência de responsabilidade. Atualmente, devemos treinar, procurar agir dessa mesma forma, dessa condição condizente com a justiça divina, com a misericórdia do Pai. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Assim, ele quer dizer o quê? O boi que debulha, eles espalhavam trigo, espalhavam feijão, espalhavam arroz, ou seja, o que eles produziam de grãos para debulhar aquele alimento, colocava o boi para andar em cima, que assim fazia a soca de uma forma mais fácil, mais rápida, mais prática. Embora o boi às vezes sujava ali em cima, eles limpavam depois, mas ali era uma forma de eles fazerem a soca. Bom, se não deveria amarrar a boca do boi e botar uma mordaça para ele não comer, então também os líderes da igreja deveriam ter o direito de ter o seu sustento e seu salário. Mas esse salário não era pago pela igreja. Era o salário que eles ganhavam fora. Enquanto eles pudessem trabalhar, tivessem força para trabalhar, que trabalhassem para produzir seu sustento. Então, o trabalhador é digno do seu salário. Dentro do templo, quando a pessoa já não tinha mais condições de trabalhar, então eles deveriam se unir para ajudá-lo a se manter. Porque Paulo, enquanto ele pôde trabalhar, ele trabalhou para produzir seu próprio sustento. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Se alguém vai acusar alguém, tem ali 2 ou 3 testemunhas diante de ti, próximo a ti, como confirmando aquela acusação. Se vier a pessoa sozinha, não acredite. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, sabe que alguém fez alguma coisa errada? Fale abertamente em público. Hoje daria processo, né? Naquela época, assim deveria agir, assim deveriam falar, para que ele tomasse consciência e os outros aprendessem que poderiam ser desmascarados frente a todos eles. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. E aí ele conjura-te, ou seja, ele pede a Deus, a Jesus, aos anjos, os bons espíritos, no caso, né, os espíritos superiores, para que ele tenha força de guardar todas essas orientações. Se previna contra todas aquelas situações para o seu próprio bem-estar. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, o ato de dar o passe que a gente tem de impor as mãos não deveria ser feito a qualquer pessoa de forma precipitada. Ele deveria impor as mãos de forma bem consciente, bem vigilante e segundo a orientação dos bons espíritos,
e também não participar daqueles pecados alheios. Ele, sendo jovem, não participar dos foguetos, das festas e das bagunças que os jovens gostam de fazer. Manter-se puro e íntegro de consciência. E aqui vem um detalhe importante. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, como ele estava sempre doente, era uma pessoa frágil, ele não deveria beber água pura. Botar algumas gotas de vinho, um pequeno quantidade de vinho, para ele se fortalecer. Então, nós podemos entender que um vinho diluído em água trata o estômago e fortalece nosso sistema imunológico. Sempre temos que ter muito cuidado. A quantidade que usamos da bebida alcoólica pode ser muito nociva para o médium, pode ser muito nociva para a nossa saúde, e tem pessoas que adoram beber. E assim, nós temos que ter muito cuidado de como agimos, de que forma estamos interagindo uns com os outros, para procurarmos nos fazer melhores. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Então, antes da morte, alguns homens são mostrados a público os erros que eles cometeram, outros só depois. Quando a pessoa é desmascarada ainda em vida, ela arca com aquelas consequências, ela toma aquelas ações, cumprindo o seu dever, cumprindo o compromisso que deve cumprir. Aí nós temos que entender que a nossa responsabilidade frente às leis divinas, frente aos compromissos que devemos ter perante Deus, para tomarmos todo o cuidado com o nosso tipo de atitude, com o nosso tipo de ação, para sermos mais íntegros perante a justiça divina, perante as leis de amor que devem estar sempre presentes em nossas almas. E assim, como Paulo diz, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Todas as obras boas as pessoas veem, descobrem, comentam. E também as coisas erradas um dia vêm à tona, por mais vigilante, por mais vigiada que ela seja. Todos trarão e virão à tona no momento certo, para que todos possam se aperfeiçoar e se melhorar frente à justiça divina, frente às leis que regem nossa vida. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, paz e luz, que os seus caminhos sejam sempre iluminados, que a bênção divina envolva todos os nossos lares.